vem tem eleições, né, para escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Você sabia que a Câmara dos Deputados está analisando um projeto que pode fazer a maior reforma desde a Constituição de 88? Tem muita coisa sendo discutida, propostas que podem mudar a maneira como os políticos são eleitos. Chamado por alguns de emendão e por outros de reforma política, o pacote de mudanças na legislação que vem sendo discutido na Câmara Federal pode provocar mudanças profundas na legislação eleitoral, mas já causa desconforto entre a classe política e divisão entre os especialistas em direito eleitoral. Entre as mudanças estão o chamado distritão, que é substituir o sistema atual de eleição de deputados e vereadores, em que se eleger ou não depende do desempenho do partido ao qual se é filiado, para o sistema que despreza o desempenho dos partidos. Flexibilização da cláusula de barreira por meio das federações partidárias, união de partidos por 4 anos que poderia salvar da extinção as siglas pequenas, retorno do financiamento privado de campanha e anulação dos fundos públicos, criação de um percentual mínimo de cadeiras para mulheres dentro do legislativo, impressão do voto eletrônico, entre outras mudanças. O novo Código Eleitoral e de Processo Eleitoral tem mais de 800 artigos e integra a PEC 125 da reforma política. Sem dúvida alguma, é um momento muito esperado para quem lida com eleições, para quem lida com democracia, porque pela primeira vez nós teremos no Brasil um texto normativo, uma lei, que vai consolidar todas as normas que tratam das eleições e do processo eleitoral. Algumas mudanças geram críticas e, na opinião desse cientista político, muitas delas, como o voto impresso, por exemplo, são um retrocesso. É possível que a gente chegue em outubro com um sistema político totalmente reformulado, um sistema eleitoral diferente, com o chamado distritão, um sistema de votação diferente, um sistema de apuração diferente, todas as regras eleitorais e partidárias modificadas, em plena pandemia. É um assunto importante, mas não é urgente nem prioritário. Com razão, as atenções das pessoas estão voltadas para outros temas, como a pandemia, a vacinação, todas as decorrências dessa crise muito grave que nós vivemos. O eleitor, no sistema proporcional em lista aberta, ele vota no candidato que ele quer. Essa parece ser a face boa do sistema. Porém, ele elege quem ele não sabe, porque o voto dele vai para o partido, são os mais votados do partido que entram, menos de 10% dos candidatos à Câmara são eleitos com votação própria e, portanto, mais de 90% dos deputados são eleitos por transferência interna do voto. Outro ponto polêmico e criticado por esse advogado especialista em direito eleitoral são as cotas para mulheres no número de cadeiras dentro do legislativo. Por princípio, eu acho que a mulher não precisa mais dessa gentileza, entre aspas, da lei. A mulher já tem seu espaço, a mulher já ocupa seu lugar na sociedade. Na lei, já existe a reserva dos sexos, um percentual de 30% e 70% para sexo. Não diz sexo A ou sexo B, masculino ou feminino. O grande problema, e aí eu respeito as mulheres, é que muitas delas não dão à política a devida importância e não se interessam pela política como atividade. Umas preferem a sua carreira, umas preferem a sua casa, o seu marido, seus filhos, mas assim, a política às vezes não interessa a ela. No dia que as mulheres se interessarem, a reserva dos sexos ela é mais do que suficiente e não precisa do número mínimo nas cadeiras dos parlamentos. Em 2018, quase 4 bilhões saíram dos cofres públicos para o financiamento de campanhas eleitorais. Mas a volta às doações de empresas privadas favorecem a corrupção, na opinião do advogado. Sou radicalmente contra. A nossa experiência, quando a legislação permitia a doação por parte de empresas, foi uma tragédia. A gente viu aí o mensalão, a gente viu aí o petrolão, quer dizer, quanto o país perdeu, quantas irregularidades foram praticadas, porque eu tenho uma tese, ninguém dá nada de graça. Esse cientista político, no entanto, considera pouco provável que o financiamento privado seja aprovado pelos deputados. As indicações até o momento são no sentido de que os dirigentes partidários e os líderes
dos partidos no Congresso Nacional descartam essa possibilidade. As mudanças precisam ser aprovadas 1 ano antes para que possam valer nas eleições seguintes. O presidente do TRE na Paraíba criticou as alterações constantes na legislação e disse que elas dificultam, além de causar gastos. A gente tem apenas que se adaptar à situação. Agora, é bem verdade que se há alterações constantes, isso dificulta, né? Isso gera custo, tem toda uma problemática que vem por trás disso. Então, o importante é que nós tivéssemos um sistema estável e que fosse mantido. Essa eleição vai ser moído, se preparem.